Hoje você vai conhecer a história de uma jovem humilde que, ao cometer um pequeno acidente, jamais imaginaria que sua vida mudaria para sempre. Um romance inesperado, marcado por dilemas, diferenças sociais e decisões que desafiam o coração. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. E conta pra gente nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Sua participação é muito importante. Imagine estar a caminho de mais um dia difícil, preocupado apenas em sobreviver, quando de repente um acidente muda tudo. O que parecia ser apenas um momento de desatenção, um tropeço no meio do caos cotidiano, acaba sendo o ponto de partida para uma história que ninguém poderia prever, nem mesmo os envolvidos. Essa é a história de Elisa, uma jovem simples, batalhadora, que enfrenta as durezas da vida com coragem e dignidade. Nascida e criada na periferia de uma grande cidade, ela aprendeu desde cedo que o mundo não oferece facilidades para quem não tem sobrenome famoso nem uma conta bancária recheada. Mas Elisa carrega algo muito mais valioso: um coração puro, uma força inabalável e a esperança de que um dia sua vida possa ser diferente. E é justamente num desses dias cinzentos, voltando de um trabalho exaustivo, que o destino resolve cruzar o seu caminho com o de Arthur Montenegro, um CEO milionário, acostumado com o luxo, o poder e a frieza dos negócios. Ele é o tipo de homem que muitos admiram à distância, mas poucos ousam se aproximar. Dono de uma das maiores empresas do país, tem sua vida meticulosamente planejada, até que numa esquina qualquer, o inesperado acontece. Palavras-chave como acidente, destino, diferenças sociais, romance improvável, superação e transformação vão ecoar ao longo dessa narrativa. Porque não se trata apenas de um romance, é sobre como encontros inesperados podem revelar quem realmente somos e até onde estamos dispostos a ir por amor ou por orgulho. Prepare-se para uma história intensa, carregada de emoção, dilemas morais e escolhas que desafiam as convenções sociais. Uma trama que mistura romance, traição, superação e conflitos de poder, mostrando que muitas vezes o que parece ser um erro é, na verdade, o começo de uma nova vida. Então, respire fundo e venha comigo nesta jornada. Elisa caminhava rapidamente pela calçada esburacada, equilibrando com dificuldade a sacola de compras e a mochila pesada com as roupas que usava para trabalhar como diarista. O céu, cinzento e opressivo, parecia refletir o peso que carregava todos os dias, o esforço silencioso e quase invisível das mulheres pobres que sustentam famílias inteiras com pouco mais do que sua força de vontade. Naquele dia, sua mente estava distante, pensando em como pagaria o aluguel atrasado e em como conseguiria conciliar o trabalho com o curso técnico que frequentava à noite. Elisa sonhava com uma vida diferente, ainda que a realidade sempre se encarregasse de lembrar-lhe dos limites impostos pela sua condição. Foi então que, ao atravessar apressada uma rua movimentada, ela não percebeu o carro preto que se aproximava. O motorista, distraído ao falar ao telefone, freou bruscamente, mas não foi rápido o suficiente para evitar o choque. Elisa, ao tentar se esquivar, perdeu o equilíbrio e, com o cotovelo, arranhou a lateral do carro, deixando uma marca visível no veículo reluzente. Ela ficou paralisada por um instante, os olhos arregalados, o coração disparado. Não tinha acontecido nada grave, mas ela sabia o que aquilo significava. Um carro como aquele custava mais do que ela ganharia em anos de trabalho. Do veículo desceu um homem alto, elegante, vestido com um terno de corte impecável e um olhar glacial. Arthur Montenegro. O CEO, o magnata das indústrias Montenegro, uma das maiores holdings do setor de tecnologia e infraestrutura do país. Um homem acostumado a ser temido, respeitado e, acima de tudo, obedecido. A cena parecia quase cinematográfica. A jovem simples, com roupas modestas e sapatos gastos, encarando um homem que exalava poder e autoridade. Elisa sentiu-se pequena,
invisível, como tantas vezes já havia se sentido na vida. Mas, naquele dia, havia algo diferente. "Você está bem?" perguntou ele com uma voz firme, mas surpreendentemente educada. Elisa, ainda ofegante, apenas assentiu, enquanto seus olhos se fixavam no arranhão na porta do carro. Eu sinto muito, senhor. Eu não vi. Foi um acidente", gaguejou, enquanto tentava esconder a sacola de compras rasgada. Arthur olhou para o risco no carro e depois para ela. Por um segundo, seus olhos frios revelaram um lampejo de algo raro: humanidade. Este breve encontro é mais do que uma cena cotidiana. É um símbolo potente de dois mundos que raramente se tocam, exceto em situações como essa, onde o acaso obriga a interação. Ao longo da história, a literatura e o cinema exploraram exaustivamente o tema do encontro entre classes sociais opostas. De Cinderela a Pretty Woman, passando por novelas latino-americanas e romances clássicos, sempre houve um fascínio especial por narrativas em que um personagem simples se vê envolvido, muitas vezes acidentalmente, com alguém do topo da pirâmide social. Essas histórias não apenas despertam fantasias românticas, mas também provocam reflexões profundas sobre as barreiras invisíveis que a sociedade impõe. O preconceito, o medo, a vergonha e, muitas vezes, a admiração ou a idealização. No caso de Elisa e Arthur, o encontro não foi mediado por festas, apresentações sociais ou interesses comuns, mas por um acidente, algo totalmente aleatório e fora de controle. E é justamente essa falta de intenção que torna a história ainda mais poderosa. Afinal, são nesses momentos de desordem que os sentimentos mais genuínos, as fragilidades e as verdades humanas emergem. O acidente, nesse contexto, não é apenas físico, é também um colapso simbólico. Elisa, com sua vida organizada em torno da sobrevivência diária, colide com Arthur, cuja existência está centrada na acumulação de riqueza e na manutenção do poder. Historicamente, acidentes sempre desempenharam um papel importante como metáforas narrativas. Na literatura vitoriana, por exemplo, eles eram frequentemente usados para provocar mudanças drásticas nas vidas dos personagens, funcionando como gatilhos para o desenvolvimento da trama. Aqui não é diferente. O arranhão na lataria do carro é, na verdade, um arranhão no status de Arthur, na sua rotina impecável, no seu mundo perfeitamente calculado. E, para Elisa, é um arranhão na sua ideia de que pessoas como ele são inacessíveis, inalcançáveis, intocáveis. Enquanto Elisa se desculpava, Arthur a observava em silêncio, como quem avalia uma peça fora do lugar. Ele não estava acostumado a lidar diretamente com pessoas como ela. Seu mundo era composto por executivos, empresários, políticos, não por garotas humildes, carregando sacolas e preocupadas com o valor de um concerto. Mas naquele instante, algo nele hesitou. "Você se machucou?" repetiu dessa vez com um leve tom de preocupação, quase imperceptível. Elisa balançou a cabeça, com os olhos marejados. Não apenas pelo susto, mas pelo medo do que poderia acontecer. Imaginou ter que pagar pelo dano, ser processada, quem sabe até presa. Tantas vezes ouvira histórias de pessoas que, por muito menos, haviam tido suas vidas destruídas por um erro. Arthur, percebendo o pânico silencioso no olhar dela, fez um gesto inesperado. Pegou um cartão no bolso e estendeu. "Aqui está meu contato. Se precisar de algo, me procure." Elisa ficou confusa, sem entender. "Mas... e o carro?" Ele olhou novamente para o arranhão, respirou fundo e respondeu com uma frieza resignada. "O carro é apenas um carro." E sem dizer mais nada, voltou ao veículo, entrou e partiu. Elisa ficou parada na calçada, segurando o cartão, como quem segura uma chave que não sabe se deve ou não usar. Após o ocorrido, Elisa seguiu seu caminho, mas não conseguiu tirar da cabeça o que havia acontecido. Não apenas pelo medo das possíveis consequências, mas pela estranheza daquela interação. Um homem como aquele, que poderia facilmente ter a humilhado ou exigido uma reparação, simplesmente foi embora.
Essa quebra de expectativa gerou nela uma confusão emocional profunda. Pela primeira vez, percebeu que talvez existisse, por trás daquele poder todo, uma humanidade que ela jamais havia considerado. E para Arthur, o episódio também ficou marcado. Durante todo o dia, ele relembrou o olhar assustado da garota, sua voz trêmula, e se perguntou por que não havia reagido como sempre fazia, com frieza, exigindo a reparação imediata. Talvez, naquele instante, ele tenha se visto nela, ou, quem sabe, tenha se lembrado de algo que preferia esquecer. O cartão que Elisa segurava era, para ela, um objeto carregado de significado. Não era apenas um pedaço de papel com um nome e um número de telefone. Era a materialização de uma oportunidade ou de um perigo. Ela hesitou durante dias, pensando se deveria ligar, agradecer, pedir desculpas ou simplesmente esquecer. Enquanto isso, Arthur também se viu envolvido numa espiral de pensamentos incomuns. Sua vida estava numa fase de estagnação emocional, após o término de um relacionamento frio e interesseiro que só servira para reforçar sua visão cínica sobre as pessoas e o amor. Mas ao lembrar-se daquela garota, de sua simplicidade e sinceridade, começou a questionar algo que há muito tempo havia enterrado. Seria possível ainda sentir algo genuíno? E assim, dois mundos que jamais deveriam ter se cruzado estavam lentamente sendo puxados por uma força invisível. O destino, o acaso, ou quem sabe, algo mais profundo. Elisa, sem perceber, havia deixado em Arthur uma marca tão indelével quanto o arranhão no carro. E ele, sem saber, havia despertado nela uma nova visão sobre o mundo e sobre si mesma. O que viria a seguir? Seria possível que dessa colisão surgisse algo mais do que medo e confusão? Poderia nascer um amor? Ou estariam ambos condenados a seguir caminhos paralelos, separados pelas barreiras intransponíveis das classes sociais, dos preconceitos e das cicatrizes emocionais? Os dias que se seguiram ao acidente foram para Elisa uma mistura estranha de alívio e inquietação. Por um lado, estava grata por Arthur não ter tomado nenhuma atitude legal contra ela. Por outro, não conseguia esquecer o olhar dele, frio e impenetrável, mas ao mesmo tempo cheio de um mistério que a perturbava. Ela guardou o cartão dele na carteira, dobrado com cuidado, como quem guarda uma carta importante, um bilhete de embarque para um destino desconhecido. Olhava para ele sempre que abria a carteira para pagar o ônibus ou comprar o pão, mas nunca tinha coragem de fazer a ligação. Elisa sabia que pessoas como ele não andavam pelas ruas que ela percorria, não entravam nos mercados populares onde ela comprava arroz por quilo, nem esperavam o ônibus lotado em que ela passava horas todos os dias. Mas algo dentro dela, uma voz abafada pelo medo e pela resignação, começava a dizer: por que não? Ao longo dos séculos, pensadores e filósofos refletiram sobre o poder dos encontros fortuitos. O filósofo francês Jean-Paul Sartre escreveu que o encontro é um ato de liberdade, mas também de caos, porque interrompe o curso natural das coisas, coloca em xeque as certezas e obriga os sujeitos a se confrontarem com algo ou alguém que não esperavam. O que Elisa ainda não percebia era que, ao colidir acidentalmente com aquele carro, havia alterado não apenas o percurso do dia dela, mas talvez o curso de toda a sua vida. Da mesma forma, Arthur Montenegro, acostumado a comandar reuniões com dezenas de executivos e a mover cifras bilionárias com um clique, também não conseguia afastar a lembrança daquela garota magra, de olhos intensos, com um misto de medo e altivez. Naquela semana, Arthur passou longas horas em sua cobertura de luxo, rodeado por paredes de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade, mas que, para ele, mais pareciam jaulas invisíveis. Ele se perguntava por que aquela situação o incomodava tanto. Não era a primeira vez que alguém danificava seu carro, e tampouco ele era um homem dado a sentimentalismos. Mas havia algo na simplicidade daquela jovem, na maneira como ela assumira a culpa que o desarmara. Desde muito jovem, Arthur aprendera que a vida era uma guerra.
Herdeiro de um império industrial, fora criado por um pai severo e ausente que o ensinara que sentimentos eram fraquezas e que a única coisa que importava era manter o controle. E ele mantinha, sempre, até agora. Na sexta-feira, ao sair de uma reunião exaustiva, Arthur mexeu no bolso do paletó e sentiu um papel dobrado. O recibo do estacionamento com o número da placa do carro e logo abaixo, rabiscado com sua própria letra, o nome de Elisa. Ele não sabia por que havia escrito o nome dela ali, logo após o acidente. Talvez fosse um reflexo de sua mania de controlar tudo, de anotar cada detalhe. Talvez, inconscientemente, já soubesse que não queria que ela fosse apenas a garota que arranhou meu carro. Então, num impulso que não soube explicar, mandou que sua assistente localizasse o endereço de Elisa usando o número do RG que constava no boletim de ocorrência preenchido superficialmente no momento do acidente. Em poucas horas, tinha em mãos a informação que precisava. Na tarde de sábado, Elisa voltava do trabalho, exausta, quando foi surpreendida por um carro preto parado em frente à sua casa. Por um instante, o medo congelou sua espinha. Imaginou que fosse algum oficial de justiça, ou pior, alguém enviado para cobrar o conserto do carro. Mas, para seu espanto, quem desceu foi Arthur Montenegro, em pessoa. Ela ficou paralisada na calçada, com a chave da casa na mão, olhando para ele como quem vê uma miragem. "Boa tarde, Elisa", disse ele, com a mesma voz firme do dia do acidente. Ela não conseguiu responder de imediato. Desculpe, eu não achei que..." Começou sem conseguir concluir a frase. Arthur sorriu levemente, um sorriso discreto, quase imperceptível. "Não precisa se assustar, só vim fazer um convite." Elisa arregalou os olhos, ainda mais confusa. "Um convite?" "Sim, gostaria que jantasse comigo amanhã." Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não sabia o que responder. A ideia parecia absurda. Por que um homem como aquele convidaria uma garota como ela para jantar? Ela olhou ao redor, desconfiada, como se aquilo pudesse ser uma pegadinha. Mas o olhar de Arthur, embora distante, parecia sincero. "Eu não sei", gaguejou. "Pense nisso. Aqui está o endereço", disse ele, entregando-lhe um cartão com o nome de um restaurante sofisticado no topo de um dos prédios mais luxuosos da cidade. E, sem esperar resposta, entrou no carro e partiu. Elisa ficou ali, parada, olhando o cartão como quem segura uma bomba prestes a explodir. Naquela noite, mal conseguiu dormir. De um lado, pensava que seria loucura aceitar. O risco, o constrangimento, o medo de parecer uma intrusa num mundo que não era o seu. Do outro, algo dentro dela, uma força que ela não sabia nomear, dizia: "Vá." Sabia que, se não fosse, passaria o resto da vida se perguntando o que poderia ter acontecido. Ao mesmo tempo, recordava os livros que lia escondida quando criança, as histórias de mulheres que, contra todas as expectativas, haviam aceitado convites que mudaram para sempre suas vidas. Em muitas tradições espirituais, o risco é visto como um chamado, um convite não apenas externo, mas interno, para sair da zona de conforto e atravessar a fronteira do conhecido. No taoísmo, por exemplo, fala-se que a vida está sempre em fluxo e que resistir ao movimento natural das coisas é desperdiçar oportunidades de crescimento. E no cristianismo, que Elisa conhecia bem, já que frequentava a igreja do bairro, há a metáfora poderosa do chamado de Deus, que muitas vezes surge nos momentos mais improváveis, por meio de sinais discretos que só quem está desperto consegue perceber. Elisa se perguntava, seria esse um desses sinais? Ou seria apenas um capricho de um homem rico entediado com a previsibilidade da própria vida? No domingo, ao acordar, ainda não tinha decidido se iria ou não. Mas como se seu corpo soubesse antes de sua mente, começou a arrumar-se. Escolheu o vestido mais simples e bonito que tinha, azul claro, de alças, com um bordado discreto que sua mãe havia feito anos atrás. Não tinha sapatos de salto, nem bolsa de marca. Apenas sua postura digna, sua simplicidade e uma coragem que nunca imaginara ter. Antes de sair,
olhou para a imagem de Nossa Senhora que ficava na estante e fez uma oração silenciosa, pedindo proteção, e então saiu. O restaurante ficava no topo de um prédio imenso, com vista panorâmica da cidade. Ao entrar, Elisa sentiu-se deslocada, como quem entra sem ser convidada numa festa da qual não sabe as regras. Mas logo o maître, informado previamente, a conduziu até uma mesa isolada, próxima a uma das grandes janelas de vidro. E lá estava ele, Arthur Montenegro, vestido com elegância discreta, com um copo de vinho à frente e aquele mesmo olhar indecifrável. Ao vê-la, levantou-se, puxou a cadeira e disse: "Fico feliz que tenha vindo." Ela sentou-se sem saber exatamente o que dizer. Depois dos cumprimentos formais, o silêncio se instalou, denso, até que Arthur perguntou com uma franqueza surpreendente: "Por que acha que a convidei?" Elisa ficou sem resposta. Não sabia o que dizer. Ele sorriu de lado, como quem já esperava aquele silêncio. "Não sei exatamente", continuou ele, "mas, desde aquele dia, não consegui parar de pensar em você." Ela ficou ainda mais desconcertada. "Não sou ninguém", disse quase como um reflexo, mas Arthur inclinou-se levemente e respondeu: "Não diga isso. Você é mais do que imagina." E então, naquele momento, Elisa sentiu algo que não sabia explicar. Um calor estranho, uma vertigem, como se o mundo por um segundo tivesse parado. O jantar seguiu, com conversas sobre temas que ela nunca imaginou discutir: viagens, arte, livros. Descobriu que Arthur, apesar da imagem fria e calculista, gostava de literatura clássica e tinha um apreço especial por poesia. E ele, por sua vez, ficou fascinado com a inteligência e a sensibilidade de Elisa, qualidades que raramente encontrava nas mulheres com quem costumava se relacionar. Ao final, quando se despediram, Arthur disse: "Espero que esse seja apenas o primeiro de muitos encontros." Elisa sorriu, tímida, mas no fundo já sabia. Aquele não seria um encontro qualquer. Mas o que Arthur realmente quer? Será apenas um capricho ou algo mais profundo? E Elisa estará preparada para os desafios e julgamentos que virão? Nos dias que se seguiram ao jantar, Elisa viveu uma espécie de transe. Cada palavra dita por Arthur naquela noite parecia ecoar em sua mente, como se sua vida até então silenciosa e previsível tivesse sido invadida por uma música desconhecida, cheia de notas dissonantes, difíceis de decifrar. Ela voltava à sua rotina. Acordava cedo, pegava o ônibus apertado, trabalhava longas horas em um pequeno ateliê de costura, cuidava da mãe adoentada, mas agora tudo parecia diferente. O mundo que conhecia continuava o mesmo, mas ela não. Elisa sabia que homens como Arthur Montenegro não pertenciam ao mesmo mundo que ela. Ele circulava entre políticos, empresários, mulheres lindas e poderosas, frequentava festas exclusivas, vestia ternos impecáveis e falava vários idiomas. Ela, por outro lado, mal conseguia pagar as contas no fim do mês. Nunca havia saído da cidade e nem sequer tinha passaporte. E, no entanto, ele havia convidado-a para jantar. E mais, havia falado que queria vê-la de novo. Mas seria mesmo? Ou fora apenas um capricho, uma diversão momentânea, um jogo? O medo de ser usada, humilhada ou descartada como um brinquedo velho apertava o peito de Elisa sempre que lembrava do olhar enigmático de Arthur. E, ao mesmo tempo, uma voz dentro dela insistia: "E se for real?" Enquanto isso, do outro lado da cidade, Arthur Montenegro também se encontrava inquieto. Acostumado a ditar as regras de todas as relações que mantinha, fossem comerciais ou afetivas, percebia-se pela primeira vez em muitos anos vulnerável. Não conseguia entender por que aquela garota de aparência tão simples, com roupas baratas e modos discretos, havia mexido tanto com ele. Era como se Elisa fosse uma anomalia em sua vida perfeitamente planejada. Arthur sempre fora cético em relação ao amor. Via os relacionamentos como alianças estratégicas, muitas vezes baseadas em interesses mútuos ou em atração física efêmera. Mas Elisa parecia representar algo que ele nem sabia que ainda existia: autenticidade. Ela não o olhava com a ambição ou o fascínio das mulheres que o cercavam,
mas com um misto de desconfiança, dignidade e pureza que o desarmava completamente. Isso o intrigava mais do que qualquer outra coisa. Foi Arthur quem ligou, 3 dias após o jantar. Elisa, ao ver o número desconhecido no celular velho e arranhado, hesitou em atender, mas atendeu. Elisa, é o Arthur. Ela prendeu a respiração. Oi, queria saber se aceitaria almoçar comigo amanhã. Ela gaguejou. Não sei. Eu trabalho. Saio do escritório ao meio-dia. Passo para te pegar. E desligou. Elisa ficou paralisada, olhando o celular como quem olha uma sentença. Sabia que, se dissesse não, talvez nunca mais o visse. Mas, se dissesse sim, o que poderia acontecer? No dia seguinte, vestiu a mesma roupa do jantar, por falta de opção, e ficou esperando na calçada, em frente ao ateliê. Quando o carro preto parou, os colegas de trabalho a observaram, curioso. Quem é? Perguntou uma amiga. Um cliente, respondeu Elisa, sem saber o que mais dizer. Entrou no carro e, mais uma vez, sentiu-se deslocada. Mas Arthur a recebeu com um sorriso discreto e, sem cerimônia, levou-a a um restaurante mais simples, em um bairro tranquilo, longe dos holofotes e dos flashes. Conversaram longamente sobre a infância, sobre sonhos, sobre o que cada um acreditava ser felicidade. Elisa contou sobre o ateliê, sobre a mãe doente, sobre a infância difícil. Arthur ouviu, atento, sem interromper, e pela primeira vez falou de si. Meu pai queria que eu fosse uma máquina, disse olhando para a xícara de café pensativo. Acho que por muitos anos fui mesmo. Elisa olhou para ele, sem saber o que dizer. Ele continuou. Só que, às vezes, eu me pergunto, quem sou eu fora dos negócios? Ela sorriu, tímida, e disse, talvez seja isso que todos nós estamos tentando descobrir. Arthur sorriu de volta, pela primeira vez com sinceridade. Mas à medida que os encontros se repetiam, ora almoços discretos, ora passeios rápidos pela cidade, o abismo entre os dois tornava-se cada vez mais evidente. Elisa percebia, a cada olhar curioso das pessoas ao redor, que não fazia parte daquele mundo. E Arthur, por sua vez, começava a se dar conta de que não sabia como apresentá-la à sua vida. Os amigos, a família, os sócios, todos esperavam que ele se relacionasse com mulheres da mesma altura social, como gostavam de dizer. E embora Arthur nunca ligasse para as expectativas alheias, sentia que com Elisa o desafio era diferente. Não se tratava apenas de romper convenções. Era preciso vencer seus próprios preconceitos e resistências. Elisa, por sua vez, passava a maior parte das noites refletindo sobre aquele sentimento que crescia dentro dela. Procurava, na Bíblia que guardava na cabeceira, respostas para as perguntas que não tinha coragem de fazer nem a si mesma. Lia passagens sobre amor, sobre providência divina, sobre coragem e fé. E numa dessas leituras, deparou-se com um versículo que ficou martelando em sua mente. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. E então começou a se perguntar, o que sentia por Arthur era amor ou apenas fascinação? E ele, o que sentia por ela? Tudo parecia seguir um curso de aproximação silenciosa, até que numa tarde de domingo, Arthur a levou para conhecer um parque afastado da cidade, um dos poucos lugares onde podia caminhar sem ser reconhecido. Sentaram-se em um banco, sob uma árvore frondosa, e ele, com um olhar mais sério do que de costume, disse, Elisa, preciso ser honesto com você. Ela gelou. Mas não sei onde tudo isso vai dar, continuou ele. Nunca vivi algo assim. Elisa abaixou os olhos, com medo do que ele diria a seguir. Mas Arthur prosseguiu. Só quero que saiba que não estou brincando. Ela o olhou, incrédula. Eu também não sei onde isso vai dar, respondeu com a voz embargada. E então, num gesto delicado, ele segurou a mão dela. Foi a primeira vez que se tocaram. E naquele toque, havia mais do que desejo. Havia vulnerabilidade, entrega, risco. Mas naquele mesmo instante, um telefone tocou. Era a assistente de Arthur, informando que havia uma reunião urgente na empresa. Ele soltou a mão de Elisa com um olhar de desculpas e disse, preciso ir. Ela assentiu, compreensiva, mas quando o carro dele desapareceu ao longe,
Ficou ali sentada, sozinha, olhando para o horizonte, com uma sensação estranha de vazio. Sabia que aquele relacionamento não seria simples. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, a diferença entre eles seria um obstáculo quase intransponível. Mas também sabia, com uma certeza que vinha de um lugar mais profundo do que a razão, que aquela história ainda estava apenas começando. O que acontecerá quando o mundo dele souber da existência dela? Como Elisa reagirá diante dos julgamentos e preconceitos? E Arthur estará realmente disposto a enfrentar tudo para estar com ela? 2 dias após aquele encontro no parque, o que Elisa mais temia aconteceu. Alguém havia fotografado ela e Arthur juntos. A imagem, tirada de longe, mostrava claramente o momento em que ele segurava a mão dela, sentados sob a árvore. A foto começou a circular em blogs de fofoca, páginas de celebridades e grupos privados da alta sociedade. A legenda era cruel. Mistério: quem é a garota humilde que conquistou o coração do bilionário Arthur Montenegro? Quando Elisa viu a foto no celular de uma colega de trabalho, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Seu telefone não parava de vibrar. Alguns amigos enviavam mensagens curiosas, outros maldosas. E, para piorar, no ateliê, as colegas passaram a cochichar, lançando olhares enviesados entre a inveja e o escárnio. Ela só quer se dar bem, murmurou uma delas. Deve ter se jogado para cima dele, disse outra. Elisa não respondeu. Apenas respirou fundo e continuou a costurar o vestido à sua frente, como se nada estivesse acontecendo. Mas, por dentro, estava em frangalhos. Enquanto isso, na sede da Montenegro Corporation, Arthur enfrentava um cerco ainda mais pesado. Reuniões foram convocadas às pressas. Seus assessores de imagem sugeriram que ele desmentisse qualquer envolvimento e dissesse que Elisa era apenas uma conhecida, ou até que afirmasse que se tratava de uma fake news. O mercado não vai gostar, Arthur, alertou um deles. Esse tipo de escândalo afeta a confiança dos investidores. Escândalo? Arthur perguntou com a voz cortante. Estar com alguém é um escândalo agora? Não é sobre isso, é sobre como as pessoas veem você, sobre sua marca. Arthur se levantou da cadeira e encerrou a reunião abruptamente, deixando todos perplexos. Mas mesmo depois de sair, ficou remoendo a questão. Seria mesmo capaz de enfrentar tudo isso? Valia a pena? Ou seria melhor se afastar de Elisa, poupando-a do massacre público e evitando um desgaste que poderia prejudicar ambos? Naquela noite, Arthur ligou para Elisa. Ela atendeu com a voz trêmula. Oi, ele foi direto. Precisamos conversar. Ela sabia o que isso significava. Marcaram de se encontrar na cafeteria discreta onde já haviam estado antes. Elisa chegou primeiro. Sentou-se à mesa do canto, como sempre fazia, e ficou mexendo no açúcar, sem saber como conter o turbilhão que sentia. Quando Arthur chegou, estava mais sério do que nunca. Sentou-se em frente a ela e por alguns segundos ficou em silêncio, como quem busca palavras que não existem. Elisa, começou ele. Eu não queria que fosse assim. Ela respirou fundo, já esperando o pior. Talvez seja melhor a gente dar um tempo, ele disse com dificuldade. Elisa mordeu o lábio, contendo as lágrimas. Por causa da foto? Arthur assentiu, com um olhar de culpa. Não quero que te machuquem. Esse mundo é cruel. Ela manteve a cabeça erguida, mesmo com o coração em pedaços. E você vai se afastar para me proteger? Ele não respondeu. Elisa soltou uma risada amarga. Então é isso? Não quero que você sofra. Ela se levantou, pegou a bolsa e antes de sair disse: Não me subestime, Arthur. Eu sei me proteger. E saiu, sem olhar para trás. Ele ficou ali, sozinho, com a xícara intocada à sua frente, se perguntando se acabava de perder a única pessoa que nos últimos anos o fazia se sentir humano. Os dias seguintes foram de absoluto silêncio entre eles. Elisa voltou à sua rotina, fingindo para a mãe e para as amigas que estava tudo bem. Mas à noite, chorava sozinha no quarto, perguntando-se se tinha sido fraca demais, ingênua demais, ou apenas azarada por ter se apaixonado por alguém que pertencia a outro mundo.
Enquanto isso, Arthur enterrava-se no trabalho, fechando contratos, participando de reuniões, viajando a negócios. Mas por mais que tentasse, não conseguia afastar Elisa de seus pensamentos. O toque das mãos dela, o brilho nos olhos, a maneira como ela falava da vida com simplicidade e paixão, tudo isso o assombrava. E mais do que isso, sentia-se um covarde. Tinha fugido mais uma vez, ao invés de lutar. Foi durante um jantar com sua irmã mais velha, Marina Montenegro, que Arthur ouviu o que precisava. Marina sempre fora a única na família a dizer a verdade, sem rodeios. Enquanto jantavam, ela o olhou fixamente e disse: "Você gosta dela." Arthur tentou disfarçar. "Não sei do que está falando." Marina riu, cínica. "Claro que sabe. Só está com medo." Ele não respondeu. Marina continuou: "O papai sempre quis que você fosse um homem frio, que não sentisse nada, que só acumulasse poder e dinheiro. E você conseguiu." Arthur franziu a testa. "Mas agora," prosseguiu ela, "pela primeira vez, está diante de uma escolha de verdade." Ele a encarou, sem entender. Marina sorriu. "Vai seguir sendo quem sempre foi, ou vai se permitir ser quem nunca teve coragem?" Arthur ficou em silêncio, engolindo seco. Naquela noite, após o jantar, dirigiu sem rumo pela cidade até parar em frente ao ateliê onde Elisa trabalhava. Ficou ali, no carro, olhando para a vitrine simples, onde alguns vestidos estavam expostos, e a viu lá dentro, sentada diante da máquina de costura, concentrada, serena e distante. Desceu do carro, atravessou a rua e entrou. Elisa o viu e congelou. As colegas, mais uma vez, ficaram boquiabertas. Arthur se aproximou e, sem cerimônia, disse: "Preciso falar com você." Ela se levantou desconfiada. Ele estendeu a mão. "Por favor." Elisa olhou em volta, hesitou, mas, por fim, aceitou. Saíram juntos, caminhando até a praça próxima, onde sentaram-se num banco de madeira. Por alguns segundos, ficaram em silêncio, até que Arthur falou: "Eu errei." Ela não respondeu. Ele continuou: "Fugi porque achei que estava te protegendo, mas, na verdade, estava protegendo a mim mesmo." Elisa o olhou nos olhos e perguntou com a voz firme: "E agora?" Arthur respirou fundo e respondeu: "Agora quero enfrentar o que for preciso." Ela franziu a testa. "Tem certeza?" Ele sorriu com um olhar mais calmo, mais humano, mais verdadeiro do que nunca. "Pela primeira vez na vida, tenho." Naquela noite, despediram-se com um abraço apertado, sem beijos, sem promessas vazias, mas com a certeza silenciosa de que estavam juntos, dando um passo rumo ao desconhecido. Ambos sabiam que a partir dali tudo seria mais difícil. Os julgamentos, os preconceitos, as críticas, mas também sabiam que não podiam mais negar o que sentiam, e que, por mais improvável que fosse, aquela história, nascida de um acidente banal, havia se tornado a coisa mais importante de suas vidas. Mas estarão preparados para enfrentar o maior obstáculo que ainda está por vir? Como reagirão quando as famílias se envolverem? E quando o passado de Arthur vier à tona, ameaçando destruir tudo? Poucos dias após aquela reconciliação silenciosa, uma nova tempestade se armou no horizonte. Um jornalista investigativo, conhecido por cavar segredos da elite empresarial, publicou uma reportagem extensa sobre Arthur Montenegro. Além dos tradicionais detalhes de negócios, um trecho chamou a atenção. Fontes próximas afirmam que Arthur Montenegro carrega um trauma do passado, relacionado a um noivado desfeito, que o tornou frio e avesso a relacionamentos estáveis. Elisa leu aquilo como quem leva um soco no estômago. Não sabia dessa história. Nunca, em nenhuma de suas conversas, Arthur mencionara qualquer coisa sobre um antigo noivado. Imediatamente, ele ligou para ela. "Precisamos conversar." Encontraram-se no mesmo banco da praça onde, dias antes, haviam reatado o vínculo. Elisa foi direta. "É verdade?" Arthur ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "É." Ela manteve o olhar firme. "Me conte." Ele suspirou e começou. "Anos atrás, estive noivo. Ela se chamava Helena. Era filha de um grande parceiro de negócios do meu pai. O casamento tinha tudo para ser perfeito, pelo menos aos olhos deles." Fez uma pausa antes de prosseguir.
Mas não era amor, era um acordo, um contrato social. E eu, tolo, achei que poderia me acostumar. Elisa ouvia em silêncio, com o coração apertado. Dias antes do casamento, descobri que ela estava apaixonada por outro homem. Ela fugiu com ele. Ele soltou um riso amargo. Meu pai nunca me perdoou pela humilhação pública. Disse que eu era fraco, incapaz de manter uma mulher, indigno do nome Montenegro. Fez nova pausa e concluiu. Desde então, fechei meu coração. Só me dediquei aos negócios. Nunca mais quis sentir nada. Arthur a olhou nos olhos. Até você aparecer. Elisa respirou fundo, absorvendo cada palavra, e respondeu. Eu não sou ela, Arthur. Ele sorriu, aliviado. Eu sei. E pela primeira vez, ele segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou. Sem medo, sem reservas, sem a proteção de quem teme se machucar novamente. Mas nem tudo seriam flores. Logo após essa nova aproximação, a família Montenegro decidiu intervir. O patriarca, Eduardo Montenegro, ligou para Arthur e exigiu uma reunião. No escritório austero da mansão, pai e filho se encararam como dois gladiadores em um duelo silencioso. Então, começou Eduardo com desdém. É verdade o que dizem? Está envolvido com uma costureira? Arthur não se intimidou. Sim, o pai soltou uma risada cínica. Não seja ridículo. Você sabe que esse relacionamento é impossível. Arthur manteve o olhar firme. Não sou mais um garoto que você controla, pai. Eduardo se inclinou na poltrona e falou frio. Se continuar com isso, está fora do testamento. Arthur respirou fundo. O dinheiro nunca foi o que me moveu. O pai riu incrédulo. Claro que foi. Sempre foi. Você é um Montenegro? É isso que somos. Arthur se levantou. Não, é o que você é. Eu sou só um homem. E saiu, deixando o pai sozinho, atônito pela primeira vez, derrotado não por um argumento jurídico ou uma jogada de negócios, mas pela simples recusa de um filho que finalmente se libertava. Naquela noite, Arthur foi até a casa de Elisa. Chegou de surpresa, sem avisar. Ela abriu a porta surpresa, e ele, com os olhos marejados, disse: Eu enfrentei meu pai. Ela, preocupada, perguntou: E o que ele disse? Arthur sorriu com um alívio triste: Que eu não sou mais parte da família. Elisa o abraçou apertado e disse: Você é parte da minha agora. Arthur segurou o rosto dela e respondeu: Só se você quiser. Elisa sorriu emocionada e disse: Eu quero. Com o tempo, a poeira baixou. O escândalo perdeu força, substituído por novas fofocas e notícias passageiras. Os investidores continuaram confiando na Montenegro Corporation, mesmo com a ausência do herdeiro direto. Arthur, por sua vez, decidiu que era hora de mudar. Vendeu parte de suas ações, abriu mão de várias funções na empresa e montou uma fundação para apoio a jovens empreendedores de comunidades carentes, inspirando-se na trajetória de Elisa. Já ela abriu seu próprio ateliê, com um pequeno investimento feito por Arthur, mas insistiu: Quero construir com minhas próprias mãos. E assim fez. Meses depois, a pequena loja de vestidos começou a ser conhecida pela delicadeza e originalidade das peças. O nome na fachada, Costuras de Elisa. Simples. Como ela. Um ano após aquele acidente que mudara tudo, Elisa e Arthur estavam na praça onde, pela primeira vez, haviam conversado após o arranhão no carro. Sentaram-se no mesmo banco, olhando as árvores que agora floresciam em um tom vibrante. Arthur segurou a mão dela e disse: Você percebe como tudo começou? Ela sorriu. Com um acidente. Ele riu. Não, com um encontro. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ficou ali, em silêncio, ouvindo os pássaros e sentindo pela primeira vez em muito tempo que o mundo podia sim ser um lugar gentil. E então, Arthur tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo. Abriu, revelando um anel simples, mas delicado, como ela gostava, e perguntou: Quer continuar comigo nesta loucura que chamam de vida? Elisa, com os olhos marejados, respondeu: Sim, 1000 vezes sim. E ali, sem fotógrafos, sem contratos, sem interesses, apenas duas pessoas tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais, selaram o que para eles era o verdadeiro sentido do amor: escolher, todos os dias, permanecer juntos,
apesar de tudo. Às vezes, o que parece um acidente é, na verdade, um encontro que a vida preparou. E o que parece impossível é apenas o medo disfarçado de razão. Elisa e Arthur nos ensinam que o amor não é sobre status, sobre nomes ou dinheiro, mas sobre coragem. Coragem de enfrentar quem for, até a si mesmo, para não perder aquilo que dá sentido à vida. Alguém que simplesmente nos veja como realmente somos e nos ame por isso.